Olha, em primeiro lugar, a gente tem que olhar que o pessoal que financia esses atos do Bolsonaro está jogando muito pesado, né? Então, esse setor do agronegócio envolvido com Bolsonaro, esses mesmo que querem agora instituir o chamado marco temporal aí para os povos indígenas, né? Essa turma está jogando muito dinheiro na mobilização. Então, em Brasília devem chegar muitas caravanas do interior aí dos estados de Tocantins, Goiás, Mato Grosso, e em São Paulo, aqui o pessoal de São Paulo, né, do interior do estado, que deve ir para a Avenida Paulista. Então, com o volume de recursos que eles estão jogando, eu acredito que vão ser manifestações grandes. Agora, podem descambar para a violência, particularmente em Brasília, né, onde eles toda hora falam insistentemente de invadir o STF, ocupar o STF, ocupar o Congresso. Então, pode ter alguma tentativa, se bem que, evidentemente, o presidente do Congresso solicitou o apoio da Polícia Militar. A gente sabe que a Polícia Militar de Brasília ela é muito permeada aí pelo bolsonarismo e pode, eventualmente, favorecer ou facilitar a vida, a execução desses atos violentos. Controle esse que vem sendo feito pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, eu acredito que ele vai querer fazer mais uma demonstração de força, né, para tentar demonstrar que, olha, não venham para cima de mim porque eu tenho esse setor radicalizado do meu lado. Acho que esse é o objetivo dessas manifestações. É um governo que não teve capacidade de organizar o Brasil para enfrentar a pandemia, né? Nós vimos aí, vamos chegar em 600 mil mortos rapidamente, né? Isso é um absurdo. O país é um dos que mais morreu gente por milhão de habitantes. Nós estamos sofrendo um processo de crise econômica com desemprego que não é reduzido, não se mantém sempre na faixa de 15 milhões de pessoas, mas temos mais 15 milhões que estão trabalhando de forma precária, ganhando menos do que um salário mínimo, né, o que também é um verdadeiro absurdo, e trabalhando muito pouco, eventualmente, e temos um processo inflacionário, né, onde a inflação já bate 10% na média, mas quando se trata dos bens de consumo popular, esse número é bem maior. E no caso que você citou aí da energia, né, no caso do gás de cozinha, os números são maiores do que 10%. Portanto, o governo é um fracasso, né, e o Bolsonaro só lhe resta o enfrentamento ideológico, né, a guerra ideológica que ele busca fazer. Agora, você vê que ele está concentrando o ataque dele ao Supremo Tribunal Federal, né? Ele até deixou de falar um pouco da esquerda, né? Agora o assunto principal dele é o Supremo Tribunal Federal. E aí eu acho que é derivado de uma verdadeira movimentação da alta burguesia brasileira que quer derrotar Lula e chegou à conclusão que o Bolsonaro não é capaz de derrotar Lula nas eleições do ano que vem. E para a gente ter uma ideia, então, da percepção popular hoje em dia sobre o governo, deputado, antes de lhe fazer a próxima pergunta, eu gostaria de pedir ao Cacau, nosso produtor, que pusesse no ar, Cacau, um primeiro material que nós preparamos para essa entrevista. Esse é o gráfico de número 6, que traz dados de uma pesquisa divulgada essa semana sobre a popularidade do governo Bolsonaro. Cacau, vamos lá, gráfico 6, por favor. Então, essa é uma pesquisa da Quaest, feita para a empresa Genial Investimentos, uma empresa do mercado financeiro. Nós vemos que, da pesquisa anterior para esta, a avaliação negativa do governo subiu de 44% para 48%, a positiva caiu de 26% para 24%, então a negativa é o dobro da positiva, e a regular caiu de 27% para 26%, é quase uma estabilidade. Qual o principal problema do país, segundo os entrevistados? 28% acham que é a pandemia e a saúde, e 27% coladinhos ali estão os temas economia e inflação. Para as pessoas entrevistadas, a economia dos últimos 12 meses
piorou, disseram 68%, eram 62% na pesquisa anterior. Para 17% a economia ficou igual, eram 20% que pensavam assim na pesquisa anterior, e para 13% a economia melhorou, eram 16% antes. Ou seja, o sentimento de piora sobre a economia nos últimos 12 meses aumentou. E o que as mesmas pessoas acham sobre o que serão os próximos 12 meses? 44% acham que vai melhorar a economia, eram 50%. 32% acham que vai piorar, eram 25%. E 20% acham que não vai ficar igual, eram 21%. Então, o sentimento sobre o futuro também está pior. Deputado, o senhor acha que a economia, a gente vê aqui que a pandemia começa a diminuir na preocupação do brasileiro e a economia e a inflação aumentam como preocupação. O senhor acha que a economia será um fator determinante na eleição presidencial do ano que vem? Olha, não tenho dúvida, né, que a situação do povo ela é de calamidade, né? É uma calamidade que nós estamos vivendo no Brasil. E, evidentemente, todo o processo de desemprego e um processo inflacionário corrói o prestígio de qualquer governo. Então, o Bolsonaro não faz nada, absolutamente nada, para tentar estancar esse processo de desemprego e de inflação. Paulo Guedes só se preocupa com as negociatas. Ele não é um economista, ele é um negocista. Né? Então, ele tem trabalhado isso. Ele quer fazer privatização, aprovar leis que favoreçam certos setores econômicos e não se preocupa realmente com a vida do povo. Então, isso, evidentemente, faz com que o governo perca, né, a aprovação, né, o governo seja mais rejeitado e isso vai impactar nas próximas eleições. Basicamente porque ela se constituía de três pontos importantes para nós. O primeiro é o aumento do limite da isenção. Né? Então, menos gente vai pagar imposto de renda. Desde 2015, que a tabela não era corrigida, houve uma correção do piso em 30% e a correção das demais faixas em torno de 13%, 14%. Então, isso é um primeiro ponto. O segundo ponto foi instituir a tributação sobre lucros e dividendos, que é uma bandeira que nós sempre defendemos e que não conseguimos fazer durante o nosso governo. Né? Não tínhamos votos no Congresso suficiente para voltar a tributar lucros e dividendos, que é um absurdo, porque o trabalhador numa empresa, ele paga imposto de renda, e o dono da empresa que ofere e recebe esses lucros da empresa não paga imposto de renda sobre esses lucros. Então, isso tinha que ser feito. E o terceiro ponto foi eliminar o chamado juros de capital próprio,